Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Logo após a vinheta, falaremos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais precisamente como foram os jogos dessa rodada do Brasileirão. Na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos a vitória do Criciúma, 2-1 para cima do Botafogo. Aliás, que vitória importante aí para o Criciúma, que se afastou um pouco de perto da zona de rebaixamento. E claro, é sempre importante destacar que o Criciúma tem 2 jogos a menos que a maioria dos adversários ali próximo dele na tabela de classificação. Já o resultado para o Botafogo fez o Botafogo sair ali da ponta e cair para a 4ª posição no Brasileirão, hein? No Grenal deu Internacional, que venceu o Grêmio por 1-0 no Couto Pereira. O resultado faz o Internacional subir mais na tabela. Em 7º lugar com 17 pontos, o Inter ainda tem 2 jogos a menos nesse Brasileirão. E se vencer esses 2 jogos a menos, poderia estar brigando ali pela liderança do Brasileirão. Já o Grêmio, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos a menos, que poderia também tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Mas claro, neste momento o Grêmio é apenas o vice-lanterna do Brasileirão. Na Arena Pantanal, tudo igual entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Aliás, esse pontinho fez com que o Atlético Goianiense garantisse mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. E o Cuiabá segue ali uma sequência de 3 jogos sem derrota no Brasileirão. O Vasco venceu no São Januário 4-1 de virada o São Paulo. Aliás, foi um dos grandes destaques dessa rodada, essa vitória do Vasco, que o tirou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, marca um momento negativo de Zubeldia no São Paulo, pois é o 4º jogo sem vitória do Zubeldia no São Paulo e é 2 derrotas consecutivas no Brasileirão, hein? E na Liga Arena, Atlético Paranaense e Corinthians ficaram no empate 1-1. Parece que a novela repetiu pelos lados do Furacão. Saiu na frente nos 3 últimos jogos, mas nos acréscimos acabou cedendo o empate para o Flamengo, para o Botafogo e agora para o Corinthians. Um ponto ali que fez o Atlético Paranaense cair para a 5ª posição e chegar ao 3º empate consecutivo. Já pelos lados do Corinthians, o empate mantém o Corinthians na zona de rebaixamento. Mas, claro, uma esperança, afinal de contas, é um ponto importante conquistado fora de casa nesse Brasileirão. Mas o Corinthians segue numa situação delicada no Brasileirão. Ainda tivemos na 11ª rodada do Brasileirão a vitória do Bahia, 4-1 de virada para cima do Cruzeiro. O Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Bahia na 3ª posição do Brasileirão, apenas 3 pontos atrás do líder Flamengo. Olho no Bahia, hein? Já o Cruzeiro, com a derrota, caiu para a 8ª posição, mas ainda em si tem 1 jogo a menos. No clássico Fluminense e Flamengo, deu Flamengo 1-0, né? O pênalti bem polêmico aí, que muito questionava por alguns lados aí, mas que deu a vitória ao Flamengo, que segue na liderança do Brasileirão. Já do lado do Fluminense, amarga a lanterna do Brasileirão. Em 11 jogos, o time conquistou apenas 6 pontinhos e está numa situação preocupante. O Atlético Mineiro na Arena MRV empatou 1-1 com Fortaleza. Aliás, esse resultado, claro que para o Galo não foi bom, é o 3º jogo sem vitória no Brasileirão. Já o Fortaleza segue ali colado com o Atlético Mineiro, os dois no meio da tabela, 10º e 11º colocado. O Palmeiras no Allianz Parque fez a lição de casa, venceu o Juventude por 3-1 e segue a caça ao líder Flamengo. O Palmeiras hoje é o vice-líder, 1 ponto a menos que o líder Flamengo. Já o Juventude, com a derrota, caiu para a 12ª posição, mas ainda com jogo a menos, segue numa posição razoável de distância para a zona de rebaixamento. Hoje, 4 pontos. O Red Bull Bragantino, de virada, venceu Vitória por 2-1. O resultado colocou o Massa Bruta entre os 6 primeiros do Brasileirão. Em contrapartida, mantém o Vitória na zona de rebaixamento.